Oi! De onde viemos? Para onde vamos? Porque o sol nasce e se põe todos os dias. Desde que o mundo é mundo, a humanidade busca as respostas para entender tudo ao seu redor. Com o avanço da ciência moderna, já podemos dizer que desvendamos alguns desses mistérios, né? Mas antes de chegarmos aqui, quem fazia esse trabalho eram os mitos. Histórias de tradição oral, criadas pelos povos antigos para explicar a sua própria realidade, a origem de seus costumes, dos homens ou os eventos da natureza. Mesmo sendo muito antigos, os mitos permanecem vivos na cultura humana até hoje. Estão dentro da religião, na arte, filosofia, psicologia e influenciam inclusive a nossa linguagem, hein? Você já escutou a expressão presente de grego? Ou usou a palavra narcisista? Ou quem sabe já achou algo difícil como um bicho de sete cabeças? Todas essas expressões vieram de uma das mais importantes e conhecidas mitologias do mundo, os mitos gregos. Vamos conhecer dois exemplos dessas histórias? Não deixe de anotar tudo que você considerar importante, hein? Existe algo de mágico, como deuses ou feitiços? Qual parte dessa história parece fazer parte do mundo real? Ou o que será que o mito está tentando explicar? Pronto? Vamos lá! Muito tempo atrás, Troia enfrentou uma longa guerra contra todas as cidades vizinhas. Mas uma muralha impenetrável protegia os troianos de qualquer ataque. Até que eles receberam um verdadeiro Presente de grego. Gregos e troianos começaram a se estranhar por causa de um triângulo amoroso daqueles de tirar o fôlego. Paris, o príncipe de Troia, estremeceu a realeza grega quando raptou a rainha Helena, mulher do rei Menelau. O rei foi tentar resolver a situação pessoalmente, mas os troianos eram fiéis ao príncipe Paris e não quiseram conversa. No meio do impasse, ficou claro que era impossível agradar a gregos e troianos. Menelau resolveu partir para a violência. Reforçou seu exército com a ajuda dos aliados e declarou guerra a Troia. Mas nem toda a ajuda do mundo seria suficiente para ultrapassar as muralhas construídas pelos deuses Poseidon e Apolo. A solução foi disfarçada de gentileza. Os gregos deixaram um enorme cavalo de madeira aos pés da muralha de Troia. Encantados com tanta grandeza e luxo, os troianos tiveram certeza de que era um presente dos deuses. Rapidamente levaram a relíquia para dentro da cidade. No meio da madrugada, sem fazer muito alarde, o exército grego saiu de dentro do cavalo e massacrou a cidade de Troia. A rainha Helena foi levada de volta a Menelau e os troianos nunca esqueceram o Presente de grego. que ganharam naquela noite. Os guerreiros mitológicos corajosos e criativos parecem muito distantes da gente, mas todos nós já ganhamos um presente de grego alguma vez na vida. A mitologia faz parte do nosso dia a dia. Por isso a professora de literatura Gisele Mantovani trouxe esse conteúdo para o canal Futura. Houve um tempo em que era comum esbarrar por aí com mortais capazes de realizar tarefas sobre-humanas e deuses poderosos. O tédio passava longe, mas quase todos eles, deuses e mortais, tinham algum calcanhar de Aquiles. Aquiles era filho de Tétis, entidade divina que cuidava dos mares. Tétis tinha uma vida de dar inveja. Além de viver rodeada por paisagens lindas, não precisava se preocupar com muita coisa, até porque tinha a dádiva da vida eterna. Mas Tétis resolveu se casar com Peleu, um simples mortal. Por mais que a paixão fosse forte, Tétis se preocupava muito com a herança que Peleu passaria para seus filhos, a mortalidade. Tomada pelo medo, ela decidiu agir. Cada filho que nascia, a mãe jogava no fogo, achando que as chamas queimariam a parte mortal herdada pelo pai. Mas o efeito era justamente o contrário. Os 6 primeiros filhos morreram e o desespero de Tétis só aumentava. O 7º filho, Aquiles, foi salvo por Peleu no último minuto. Mas Tétis continuava obcecada. Pegou Aquiles e levou o menino para um longo banho no rio subterrâneo do inferno.
Era o único jeito dele se tornar invulnerável. Tétis segurou o menino pelos calcanhares, única parte do corpo que não foi molhada pelo rio. Ele cresceu corajoso e forte, mas o calcanhar de Aquiles foi para sempre a sua grande fraqueza. Depois de muitas conquistas, Aquiles morreu na guerra de Troia, com uma flechada no calcanhar. As histórias mitológicas, exageradas e trágicas, parecem muito distantes da gente, mas com certeza todos nós temos um calcanhar de Aquiles, mesmo que só a gente saiba qual é. A mitologia faz parte do nosso dia a dia. Por isso a professora de literatura Gisele Mantovani trouxe esse conteúdo para o canal Futura. Agora que conheceu 2 mitos importantes, vamos ouvir sobre o valor da mitologia na cultura com alguns especialistas? Preste atenção no mito da caverna, de Platão. O que ele significa? Do que esse mito fala? Que história ele conta? Prisioneiros passam as suas vidas amarrados em uma caverna com uma parede à frente e às costas uma fogueira. Ali os presos dão nome às sombras e aos ecos de objetos que eles nunca viram. Depois de liberto, um dos prisioneiros conhece o mundo real e, maravilhado, ele volta para dar as boas novas aos outros prisioneiros que não reconhecem o seu próprio amigo. Só veem sombra e ecos. Esse é o famoso mito da caverna de Platão. O nosso assunto de hoje são os mitos. E quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é o consagrado professor Muniz Sodré. Muniz, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Que privilégio. Rapaz. Obrigado pelo convite. Vamos bater papo. Pois bem, para a gente começar na mesma página, nosso espectador seguir com a gente nesse papo, o que é um mito? Qual é o conceito de mito? Olha, o mito é uma maneira de você dar a conhecer o mundo e viver também esse conhecimento. Então, diante do mundo, você pode explicar ou você pode simplesmente revelar o mundo. Se você revela o mundo, você está na esfera do mito, aí você narra o mundo. A explicação do mundo pressupõe uma argumentação, é um discurso não necessariamente narrativo, digamos, o discurso da ideologia. É também uma configuração, um certo tipo de revelação do mundo. Mas a ideologia é um mito que não se deixa mais narrar. É um mito que não é mais contado. Com um aspecto mais teórico, seria? Mais teórico, mais racional, mais lógico. Então, nesse trecho do mito da caverna que você leu, você tem 2 níveis de mito. Você tem o mito já pronto, narrado por Platão, o mito já está constituído, mas dentro do mito você tem, de certo modo, uma definição dele mesmo. Essas sombras e esses ecos é a visão que o racionalismo lógico, já está na esfera de Platão quando está narrando, acha que o mito é. O mito, portanto, é sombra e eco. Que reflete, digamos, qual é uma visão que o grupo que construiu o mito tem e reflete também um certo modo de se apropriar do real, de se apropriar do mundo. E se apropriar de que modo? De modo ambivalente, de modo ambíguo, não necessariamente claro e racional. Mas ele é constitutivo, porque, no fundo, nós somos sempre ambivalentes, nós temos relações ambivalentes com o mundo e o mito nos cria. O mito nos institui. E sustenta culturas. E sustenta a cultura de modo mais forte do que a ideologia. Porque é mais fácil de passar? É mais fácil de passar porque ele é narrativo, ele pode ser dançado, ele pode ser vivido, ele pode ser cantado e ele pode ser até escrito. Ele pode ser escrito. De certo modo, a literatura moderna é uma escrita de quando o mito foi abandonado em suas formas narrativas. Quando a narrativa oral deixou de ser predominante, a escrita assumiu para constituir um sujeito claro e definido, que é a pessoa no Ocidente. A pessoa no Ocidente foi, de certo modo, constituída pela literatura, né? Mas quando você fixa no papel, o mito continua ali, mas ele continua como um fundo duplo. É como um poço que você cava no quintal e tampa o poço. O poço continua ali, a água continua ali,
Ela é subterrânea. Mas na superfície não é mais o poço e a água está de outra maneira, está por canos, está por torneiras, né? Quais são os seus mitos de interesse e no que eles se parecem, esses vários? Olha, eu me interesso muito pelos mitos gregos, mas me interesso ainda mais pelo que eu chamo a ágora grega aqui no Brasil, que para mim são as comunidades litúrgicas do culto afro, do culto nagô. Eu pertenço à hierarquia desse culto da Bahia. Eu sou do Axé Poafonjá, que é uma das casas matrizes. Que é candomblé. Candomblé. Uhum. Falo um pouco da língua iorubá, né? Participo dos ritos, fui iniciado, embora morando no Rio, estou sempre lá, no terreiro. Que é onde? Em Salvador, no São Gonçalo do Retiro, no Cabula, no São Gonçalo do Retiro. E participo também, claro, tenho muito contato com todos os cultos aqui no Rio de Janeiro, sou muito ligado a isso. E acho, num livro que posso anunciar, vai sair esse semestre. Estamos adiantando, então. Pela Voz, chama-se Pensar Nagô. Eu acho que o culto afro é uma filosofia, stricto sensu, com roupa de religião. Ao contrário do cristianismo, para mim é uma crença com roupa de filosofia, que é a teologia. E eu acho que não há, no entanto, uma separação radical, eu não vejo, entre Ocidente, Oriente e África. Eu acho que há pontos de encontro, há diferenças, e para mim o pensamento está o encontro se dá no ir e vir das diferenças, no vai e vem das diferenças. Não é comparativo, é interpenetração. Que eu também tenho bastante simpatia pelo candomblé, e eu estava pensando que é curioso que o candomblé realmente, como filosofia, faz todo sentido, porque salvo engano, é uma das poucas religiões que respeita claramente as outras. Você pode ser católico e frequentar o candomblé, não é? Não tem um pouco disso? Olha, eu diria que é o único, estritamente do plano de vista de crença, de religião, é a única pós-moderna que existe. É o candomblé. Por quê? E o livro fala disso, não? Qual? O livro que você vai lançar. Não. É mais stricto sensu filosofia. Mais filosofia. Mas é possível inferir isso daí do livro. Que é? Que é o seguinte, é o respeito às outras crenças. Porque não está ancorada numa verdade absoluta, não tem o mito da verdade absoluta, da verdade única. Então, as crenças dos outros, que são ancoradas em potência, isso em Yorubá se diz axé, ancorado em potência, você pode beijar a mão do Papa, sendo do candomblé. Por quê? Porque ele representa a crença de uma grande multidão do mundo inteiro. Então tem axé, ele tem potência. Ele tem potência. Ou do padre, ou do rabino, ou de quem seja. Então esse respeito, esse passeio pela crença do outro, sem a dimensão do preconceito, dá uma modernidade ao candomblé, ao culto afro, que as outras religiões, desculpe, não têm. Porque hoje nós vemos que estão ancoradas no fundamentalismo. Infelizmente. Infelizmente. E o fundamentalismo é o primado, a ditadura da verdade única. Como se a verdade do mundo, a verdade única, está ali. E a verdade não é única. A verdade é consensual, ela é relativa. Toda e qualquer verdade, se não for consensual, é ditadura. O candomblé moderno. Estamos vivendo isso em várias partes do mundo. Várias partes do mundo, inclusive aqui. Não menciona. Pois bem. São os cultos que atacam o candomblé. Um dos estudos mais famosos sobre mitologia é a teoria do herói de mil faces, do Joseph Campbell, que afirma que os mitos, mesmo de culturas distintas, possuem similaridades entre si e funcionam como alegoria para as situações do desenvolvimento humano. Nós fomos conversar com outros estudiosos para saber um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ver. A obra dele, e que começou a ser conhecida com esse livro, O Herói de Mil Faces, é uma obra que vai justamente revelar essa estrutura do caminho percorrido pelo herói.
É na ação que o herói se conhece, é na ação que nós vamos ter que enfrentar essas dificuldades que nascem, na maioria das vezes, em nós mesmos. Toda mitologia, ela está relacionada a uma determinada cultura, a um determinado lugar. Mas existe um fator que é a universalidade do mito. Agora, tem vários problemas nessa tentativa de uma universalização de uma estrutura única, né? Porque isso é um pressuposto, né? É você já chegar com um determinado material para estudar o mito, né? Então, outro aspecto que é muito importante hoje em dia é a psicologização dos mitos, né? A gente vive uma era muito psicologizada, uma era em que tudo se entende a partir da psicologia. Então, o que se fala muito é que, como se muito a partir de Jung, né, essa ideia de arquétipos do inconsciente coletivo. Tem muitos problemas nessa ideia, mas é uma ideia bastante difundida, né? Mas essa psicologização, ela é anacrônica, porque o grego ele pensava o seu mito como existente no mundo lá fora, né? Afrodite não é um aspecto da minha psique. Para o grego, Afrodite existe concretamente, né? Como Zeus. Como é que você enxerga essa talvez perigosa universalização da narrativa, digamos assim? Eu não sou anti a hipótese da universalização. Portanto, eu acho que a universalização do mito é fato dos gnósticos, que viam a sabedoria universal e a partir dessa hipótese, uma sabedoria universal, então via o mesmo, naquele mesmo, que é o universo inteiro. Eu acho. Como assim? Seria o que existe uma verdade, você tem várias... A gnose significa um saber único sobre o mundo. Pouco importa se ele é racional ou irracional, e essa verdade se espalha pelo mundo inteiro. No caso do Campbell, é a figura do herói, claro, que é o caminho da trilha, né? Mas o mito não é feito só de heróis. Esse aqui é o problema. O mito não é de heróis. O mito, na verdade, a característica, se pode dizer que é universal, é a ambivalência. O mito é maior do que o sujeito, o mito é maior do que o indivíduo. Ele precisa dessa ambivalência. Ele precisa, portanto, dessa ambivalência. Ele precisa, você está lidando com o mito ao mesmo tempo com você e com a coisa fora de você, externa a você. Você está lidando, portanto, em termos mais racionais, com o comum de você. O comum não é você. O comum é o mundo. O comum é o elo que lhe liga ao outro. Portanto, você pode até viver um mito a dois. Criar um mito. Os mitos se recriam sempre por causa dessa ambivalência. Então, de repente, duas pessoas podem estabelecer e começar uma narrativa que é mitológica sobre si mesmo. Esse mito a dois, por exemplo, é a psicanálise. A psicanálise é um mito a dois. Você tem um analista... A psicanálise é um mito a dois, vou tatuar isso. Você tem um psicanalista, tem um cliente e você começa a falar de sua própria história que não tem que ser verdadeira. Não precisa corresponder ao real. O que importa é que você traz ali, e é isso que o psicanalista vai interpretar. Isso, de algum modo, vai ajudar a você na vida real. E até o que você conta é a sua visão sobre... É a sua visão de você mesmo. E essa visão é mítica. Claro. É mitológica, é uma redução da ideia de mito, mas é um mito a dois, criado ali a dois, e pode ter uma eficácia enorme. Pode ter uma eficácia enorme sobre o seu próprio corpo, sobre sua história, sobre suas relações. Então, o mito é eficaz. O mito não é verdadeiro. O mito é eficaz. Maravilha. E a gente daqui a pouco vai falar de como o mito se reflete nas narrativas contemporâneas, que aí é o tema que eu adoro. Mas chegou a hora agora do nosso quadro Dando a Letra. Você tem um projeto legal que incentiva a leitura? Entre em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo pra gente, que a gente vai ter prazer em mostrar aqui. A gente volta já, depois do intervalo. Oi, eu sou Irka Barrios, sou escritora, mestranda em escrita criativa na PUC de Porto Alegre e vim falar um pouquinho do meu projeto. A Boa Prosa é uma livraria virtual que se compromete a vender exclusivamente os autores independentes da literatura contemporânea brasileira. Em nosso catálogo, contamos com obras de autores que escrevem romances, novelas, contos, coletâneas de contos, crônicas, poesia
e literatura infanto-juvenil. Dentro do nosso blog, nós oferecemos alguns projetos interativos. O primeiro deles, que eu gostaria de falar, se chama Sua História, em que convidamos leitores dos autores das nossas obras a enviar contos, e toda quinta-feira nós selecionamos um conto e publicamos no nosso site e depois compartilhamos nas nossas mídias. O segundo projeto, que é o nosso projeto do coração, se chama Leitor Protagonista. Ele funciona da seguinte maneira: cada leitor que adquirir 2 ou mais obras do nosso catálogo recebe um conto personalizado 30 dias após a compra. Convidamos a todos a nos conhecer através do site www.aboaprosa.com.br. Olá, o Trilha está de volta e o nosso assunto de hoje são os mitos. Antes de a gente continuar o papo com o professor Muniz Sodré, nós vamos às dicas literárias da Cátia Navarro. Vamos ver. Os mitos fazem parte da nossa história brasileira e muitos deles estão em livros como este aqui, de Maria Inês do Espírito Santo, com ilustrações de Thaisa Borges. Seiuci, a velha gulosa. Aqui nós temos a história de um índiozinho que sai da floresta, deixa sua mãe e vai pescar. Só que ele se depara com Seiuci, que come tudo que vê pela frente. Ele sai então em fuga desenfreada. Eu vou ler um trechinho para vocês. Corria, 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 corria. De dia, de noite, cansado, com muito medo, corria, corria, corria. Ele encontrou animais que o ajudaram, encontrou também animais traiçoeiros. Até que ele chega num pássaro grande, o tuiuiu, que o leva para bem longe dali. E quando ele se depara com o seu reflexo no rio, ele percebe que os cabelos estão brancos e que ele tem rugas no rosto. O tempo havia passado enquanto ele corria. Em torno do quê? Para quê? Ele segue na floresta e encontra uma velha índia e se depara com aquela que ele um dia havia deixado, sua mãe. Entre abraços e beijos, a gente percebe que no final ele tinha chegado às suas origens, ao amor e ao afeto. Como diz Maria Inês do Espírito Santo, o mito liberta. Milênios depois da Grécia Antiga, depois do Iluminismo, de toda uma cultura de universalização do conhecimento, os mitos ainda têm muita força, como a gente está vendo aqui nesse papo. Então, afinal, qual é a função do mito? Por que a gente ainda conta essas histórias? Vamos conferir. Alguns autores pensam em 3 características principais do mito, né? A primeira de validar, como se fosse um estatuto, como se fosse um alvará, né, para legitimar determinada prática cultural. Então, você tem um determinado tipo de casamento, um determinado tipo de passagem, de etapas, né? Como a passagem de uma certa adolescência para uma vida adulta. Né? E aí, então, o mito valida, né, um determinado ritual, né? E, portanto, é ensinado naquele ritual. Depois, o mito pode ser também uma forma de explicar alguma coisa do mundo, contando a origem daquele fenômeno. Né? Então, uma determinada montanha existe num determinado lugar, você tem um mito que conta a história de como que aquela montanha foi parar naquele lugar. E, por fim, você tem o puro deleite de narrar. Né? Então, uma certa alegria do narrar. Os mitos, eles têm uma força ainda, especialmente nesse caráter de, ao narrar uma história, a nossa alma é transportada para aquele mundo. Então, essa narrativa do mito, ela pretende, antes de mais nada, veicular aquilo que nós chamamos de sabedoria laica, né? Ou seja, a mitologia, ela é uma fonte de consulta e eu diria, de aprendizado. A natureza não é apenas aquilo que você pode ver pelas lentes de um óculos, de um microscópio. Não, é algo que tem vida, ganha vida. E essa vida mágica, quem é que traz? Quem é que nos faz conhecer esse olhar mágico, essa experiência mágica? O mito, claro. É importante a gente ver que um mito que a gente conhece é uma das possibilidades da força daquela história de se preservar numa determinada cultura.
né? Então, isso eu acho importante da gente sempre lembrar, que o mito não é nunca estanque. Ele está vivo nas pessoas que naturalmente recontam aquela história para elas mesmas. Muito bom. Então, o mito seria algo inerente ao homem, a sua capacidade de fabular, é algo que sai do homem, mas ao mesmo tempo é maior do que o homem. Sai dele, mas ao mesmo tempo, sim, do que o indivíduo, porque o mito é sempre coletivo, é sempre grupal, ele é sempre de grupo. Então, sendo de grupo, o indivíduo está no grupo. Mas, ao mesmo tempo, o grupo está no indivíduo, só que o indivíduo não pode suportar um grupo na consciência. O grupo na consciência é patológico, porque o grupo tem todas as afecções, todos os defeitos, todas as virtudes que o indivíduo tem, eles aparecem no grupo. Mas no indivíduo isso não está reunido dessa forma. Então o mito, a ambivalência dele, a sedução vem dele, que ele é maior do que o indivíduo. O indivíduo está ali, mas ele é maior. Agora, por que ele é tão sedutor? Foi essa a questão. Por que ele atrai tanto? Porque ele é sedutor. O mito é sedutor, ele nos seduz. E seduzir quer dizer desviar da verdade. É isso que quer dizer a sedução, seducere. Tirar você de sua verdade, tirar você do seu caminho. Só você sai do seu caminho por um segredo. E um verdadeiro segredo não pode ser revelado. Ele nunca se revela por inteiro. É o enigma, é essa a questão. Então, é a obscuridade do mito que nos atrai. É o segredo. Porque o segredo não pode se resolver com a verdade no final. O segredo, na verdade, é a entrada de a pessoa numa relação. Mas é curioso, porque o romance policial, por exemplo, dá uma resposta no final. Trazendo o romance policial clássico, Enigma, Agatha Christie, por exemplo. Ele dá uma resposta, mas ele dá uma resposta factual. Ele não dá uma resposta de essência. O que você desfruta não é a resposta. A resposta é o que acaba o gozo. É o que acaba o desfrute. Você desfruta efetivamente do percurso para chegar lá. Portanto, você desfruta de ter entrado no segredo. Aqui está um segredo, entre nele. E aí você e o autor, vocês vão vivendo aquela dimensão de desfrute, de gozo, de viver, experienciar o segredo. Quando aquilo é revelado, acaba o gozo, acaba o desfrute. Querido, o papo está sendo ótimo. Infelizmente, o Trilha chegou ao fim. Muniz, muito obrigado pela sua presença. Eu lhe agradeço muito. Muito obrigado, eu adorei. Muito. A conversa foi ótima e eu espero vocês aqui na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até a próxima quinta. Os mitos podem ser muito diferentes entre si, nas suas origens, no que explicam e nas formas que influenciam a nossa cultura até hoje. Mas todos têm uma coisa em comum. Eles querem explicar algo sobre o mundo em que vivemos e compartilham a importância da tradição oral na origem dessas histórias. Agora que você já conhece alguns exemplos das mitologias, pense sobre algo no mundo ou na história que você gostaria de saber e entender a origem. O seu desafio é criar um mito que explique essa origem. Seu mito pode ter deuses, criaturas mágicas, guerras, pode ter uma narrativa ilustrada, a escolha é sua. Depois, você pode se reunir com as pessoas que moram na sua casa e fazer uma roda de histórias mitológicas, como na Grécia Antiga. Pronto para o desafio? O mito da caverna de Platão fala sobre prisioneiros que passam suas vidas em uma caverna, com uma grande parede à sua frente e uma fogueira às suas costas. Com as sombras projetadas nessa parede e os ecos dos sons que eles ouviam, esses prisioneiros começaram a nomear o que veem e escutam, sem saber que criavam narrativas para aquilo que não conheciam. Quando um deles sai da caverna e conhece o mundo real, se maravilha com o que vê e volta para contar aos outros presos suas descobertas. No entanto, seus companheiros de prisão não o reconhecem.
O mundo do lado de fora mostra que outros conhecimentos existem e podem ser descobertos ao sair da caverna. Ai, que legal! Sobre a sua tarefa de construir um mito para explicar algo. É preciso lembrar que os mitos são narrativas e, portanto, contam histórias que explicam a existência ou a origem das coisas. É preciso, então, que você pense em um assunto e construa uma narrativa que explique a origem disso. Muito bem, para saber mais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e bons estudos e boa escrita aí para vocês. Tchau!